Cora Ronald, que falaremos hoje em Pedro e Cora. De uma grande questão ética, de uma confusão enorme. Quando inteligência artificial pode ser usada pelo governo dos Estados Unidos para traçar um perfil detalhado de cada cidadão americano, que tipo de mundo estamos criando? Hein? Mais de 500 empresas estão autorizadas a atuar hoje no setor de benefícios ao trabalhador no Brasil. Muita gente não sabe disso. Quando a gente fala em Vale Refeição, Vale Alimentação, nós estamos falando de um mercado formado por empresas de diferentes portes e estruturas. Algumas têm atuação nacional, outras são regionais, presentes em estados específicos ou em cidades do interior, justamente onde estão os trabalhadores mais vulneráveis. Todas operam dentro do mesmo marco regulatório, o Programa de Alimentação do Trabalhador, o PAT, que recentemente passou por alterações nas suas regras. E isso importa. A opinião da Associação Brasileira das Empresas de Benefícios ao Trabalhador, a ABBT, essa diversidade é um dos elementos centrais do funcionamento do setor. As empresas regionais contribuem para a capilaridade do sistema ao atender municípios menores, atuar próximas aos estabelecimentos locais e operar em áreas distantes dos grandes centros urbanos. Segundo a ABBT, embora as premissas do PAT sejam aplicáveis a todas, empresas com estruturas e alcances diversos podem ser afetadas de formas distintas pelas mudanças nas regras. Se você quiser conhecer melhor esse posicionamento, acesse o QR Code que está aqui na tela. A Associação Brasileira das Empresas de Benefícios ao Trabalhador detalha todas essas informações. Agora, a gente precisa falar sobre Claude, GPT e Pentágono, sobre Anthropic, OpenAI e Pentágono. E é uma coisa engraçada, eu acho que a maior parte das pessoas não conseguiu entender o que Anthropic disse para as Forças Armadas Americanas: eu não deixo usar o meu modelo de inteligência artificial para isso. E o que a OpenAI disse: não, para isso tudo bem. Porque a palavra que eles estão usando o tempo todo é surveillance, né? Mass surveillance. Que, traduzindo, é como se fosse espionagem em massa, né? Surveillance não é exatamente espionagem. É supervisão, né? Também não é supervisão. É mais... O surveillance Vigilância. Vigilância em massa. É aquela coisa, o que faz surveillance? O grande irmão faz surveillance, né? Aquela coisa como se você tivesse câmeras olhando para você. Em frente ao meu prédio. Exatamente. Aquele Daniel. Né? Exatamente. Então, a Anthropic disse que não topa mais ter o contrato com o Pentágono, que é a sede das Forças Armadas Americanas, porque não, para ela, mass surveillance, né? Vigilância em massa de cidadãos americanos, é uma linha que ela não topa cruzar. Aí a OpenAI anuncia no mesmo dia que acaba de assinar um contrato com o Pentágono, dizendo que também não topou vigilância em massa. E aí a coisa fica meio esquisita, do tipo, o que está rolando aqui? E eles estão fazendo um jogo de palavras, que a Anthropic não conseguiu deixar claro que jogo de palavras é esse, entre a definição legal e o que a maioria das pessoas entende. Legalmente, surveillance legalmente é usado nos Estados Unidos para designar quando, por exemplo, a polícia é autorizada a quebrar o sigilo telefônico, a plantar uma escuta telefônica. Aí você vai escutar o que as pessoas estão conversando. A polícia, quando faz isso, ela precisa ser autorizada por um juiz. Isso é a definição legal de surveillance nos Estados Unidos. Agora, e se você conseguisse pegar informações públicas e começar a fazer um mapa de todas as pessoas? Qual é a diferença aqui?
O Pentágono não quer fazer em massa uma espionagem quebrando os sigilos garantidos pela lei. O Pentágono não vai começar a ouvir as ligações telefônicas das pessoas. O Pentágono não quer entrar nas contas de banco das pessoas. O Pentágono não quer entrar na casa das pessoas e plantar escutas ou câmeras ou coisa assim. Então, quando a OpenAI se vira e fala, não, meu contrato também não permite mass surveillance, é disso que a OpenAI está falando. Essas escutas que só são possíveis habitualmente. Que seriam ilegais, digamos. Seriam ilegais sem uma autorização explícita de juiz. E um juiz autoriza caso a caso. Não autoriza esse tipo de escuta em massa. Não, o fulano, que vocês me comprovaram, tem muitos indícios de que está planejando um atentado terrorista, o fulano e o Beltrano, que estão se associando para isso, eu permito que vocês plantem uma escuta lá para ter certeza de que a coisa está acontecendo ou não, porque tem um risco. Mas em massa nunca pode. Sim. Não foi isso que a Anthropic disse que o Pentágono não podia fazer. Porque aí, Cora, existem outras coisas que são os grandes bancos de dados legais, que ou são públicos, dados públicos que qualquer um pode acessar pela internet, ou então estão à venda. Por exemplo, antigamente, revistas vendiam seus bancos de assinantes. Entendeu? Você quer saber quem assina revista de culinária? Aqui. Cara, teve uma história maravilhosa com esse negócio de bancos legais, ilegais e vigilância. Lembra disso com aquela pulseirinha, o aplicativo Strava? Sim, claro. Que descobriram onde ficavam as bases militares, porque você pegava gente fazendo Cooper no perímetro de base militar. Né? Não, pois é. Então você tem essas bases... um caso de coisa pública que de repente é altamente perigosa. É isso. Então você pega, olha que bancos de dados que são públicos. Quem tem dívida e quem não tem dívida. Como é que um banco sabe quem vai ter crédito ou não? O Serasa. O Serasa tem um banco de dados com as informações de quem tem dívida e não quem tem dívida. Quem pode ter crédito, um juro mais baixo. Carteira de vacinação. Carteira de vacinação. Carteira de vacinação, teoricamente, é fechado. É dado privado. É dado privado? É dado privado. Não tinha É dado privado. Várias câmeras de vigilância estão filmando coisas que estão acontecendo na rua, em lojas, tudo mais, e em alguns casos, dependendo do contrato, dependendo da empresa, esses dados podem ser comprados, essas imagens todas, que são de ruas, que são de... Sim, você vê toda hora na televisão, qualquer jornal de televisão hoje faz uso disso. Tem as câmeras de vigilância da prefeitura. Quer dizer, em suma... Você tem uma quantidade abissal de dados. Sabe está se confundindo o que é dado legal com dados que teoricamente são protegidos. Exatamente. Outros dados que são públicos nos Estados Unidos. Registro eleitoral, que nos Estados Unidos você não tem um TSE, né? Então você se registra para votar com o Partido Democrata ou o Partido Republicano. Então você quer saber quem são os afiliados ao Partido Republicano, os afiliados ao Partido Democrata, eles fazem o registro eleitoral e esses dados são públicos. Agora, o que sempre foi um problema? Esses dados, em conjunto, permitem você fazer um perfil muito preciso de quem você pode gostar e quem você não pode gostar num país se você está querendo montar uma ditadura. Quem são as pessoas que vão resistir? Quem as pessoas não vão resistir? Quem são as pessoas que estão do seu lado? Quem são as pessoas... Olha... Só que nunca deu para juntar essas informações todas e tirar conclusões. É isso. Com inteligência artificial, passa a ser possível. Quando o Pentágono se virou para a Anthropic e falou, tira essa cláusula do contrato aí, dizendo que a gente não pode analisar em massa dados de americanos, porque a gente quer começar a fazer. A Anthropic se virou e falou, não, a gente não está confortável com vocês usando a nossa tecnologia para sair traçando um perfil detalhado de cada cidadão americano. A gente não acha que o governo tem que fazer isso.
E a gente não quer que a nossa tecnologia permita fazer isso. A OpenAI topou. Essa é a briga. A questão vai mais longe do que isso, né? Isso não é uma briga só teórica, isso é uma briga ética. Claro que é. E é uma briga que envolve algumas coisas que são novas e outras nem tanto, né? Mas essa ideia de que você pode desenvolver uma tecnologia pura, que não será má, que era coisa do Google, você se lembra? Don't be evil, o moto do Google. Sim. No começo era não seja mal. É lindo. Mas em algum momento eles tiraram isso do ar. É claro. Porque eles entenderam que, olha, seremos maus. Quer dizer, eles entenderam, não que seremos maus, eles entenderam que as fronteiras éticas e morais começaram a ficar complicadas pra cacete e que eles podem ser acusados que as fronteiras de bem e mal são muito ambíguas e porosas e que isso é um pensamento infantil, não seja mal. Se você fala isso para uma criança de 4 anos, mas mesmo depende da criança, porque uma criança mais esperta ainda vai te questionar sobre isso. Então, esse tipo de coisa é sempre complicado. E além disso, a tecnologia tem o hábito de sempre crescer além do que a gente imagina e tomar direções que não se sabe. Olha, a gente tem alguns precedentes com essa posição do Amodei. Dario Amodei, CEO e fundador da Anthropic. CEO da Anthropic, que é o grande defensor de uma inteligência artificial usada para o bem, etc, etc, etc. Mas você vê... Eles são mais sofisticados do que isso, né? São. Eles têm uma coisa que é muito interessante, que é uma ação que eles tomaram, que é o seguinte. Eles contrataram uma filósofa para ser a philosopher-in-chief da Anthropic, com o objetivo de pensar como é que você ensina ética para uma inteligência artificial. Que ao invés de ser uma coisa de dizer pode isso, não pode aquilo, como que você ensina a inteligência artificial, perante situações que sejam novas para ela, a tomar decisões éticas. Eu estava simplificando. Não, eu só quero... Eu só estou falando dessa coisa porque... só para mostrar que eles têm uma sofisticação sobre como... Eles têm, mas a questão é a seguinte. Eles não podem fazer nada a respeito disso. Porque a partir do momento que está na mão de outras pessoas, que existem outras empresas trabalhando, você já não tem mais o controle daquela tecnologia. Então, é como, sei lá, a Chevrolet não permite a um carro ir além dos 100 km por hora, porque pode atropelar muitas pessoas. A Fiat permite, a Maserati permite. Então, o que você vai fazer? O que o Amodei fala... É uma questão complicada, interessante. Super complicada, mas o Amodei é um cara interessante. É um cara bem interessante. Aliás, acho que de todos os caras... Não, é muito interessante. De todos eles, ele obviamente está... E o que o Amodei argumenta é o seguinte. No momento, a gente está numa situação em que não existem previsões legais a respeito disso. O que ele diz é o seguinte, essa é uma decisão que tem que ser tomada no nível de congressos nacionais. Sim. Entendeu? Congressos nacionais têm que tomar a decisão de que dados podem ser cruzados ou não. A partir daí, independentemente, veja, armas de fogo são legais. Na maior parte das circunstâncias, você não pode matar pessoas. Agora, claro, existem circunstâncias em que você pode, em autodefesa, né? Então você pode, se você mora num lugar ermo e perigoso, você pode ter uma arma em casa para você se defender. Então, o que faz com que a ferramenta seja legal e o uso dela, em alguns momentos, é legítimo e noutros é ilegítimo? O que faz é a lei. Então, o que o Amodei está dizendo é o seguinte... Enquanto não há uma lei, eu preciso ter essa cláusula no contrato.
A partir do momento em que o Congresso... Porque ele também está dizendo, não sou eu que tenho que tomar essa decisão. Eu, Anthropic, pessoa jurídica, né? Como não é o Sam Altman, pessoa jurídica OpenAI, como não é Mark Zuckerberg, pessoa jurídica Meta, a questão Como não deveria ser Donald Trump. Como não deveria ser quem está no comando da presidência dos Estados Unidos num determinado momento. Aí um presidente decide que faz isso. Não, tem que ter uma lei. Tem que ter uma lei dizendo para que você pode usar, para que você não pode usar. Porque a verdade agora é o seguinte. Cora, eu te dou um exemplo evidente. Durante o governo Jair Bolsonaro, aqueles malucos que estavam lá no Palácio do Planalto tomaram a decisão de montar uma ABIN paralela, né, para fazer uma lista de desafetos. Agora, era um bando de araponga de Araque, entendeu? Muito tupi, minha frase. Araponga de Araque. Eu estava pensando que isso dá um bom título para um livro. É meu lado tupi. Mas Araque não é uma palavra tupi, não. É árabe? É árabe. Árabe. Não, você tem toda a razão. Mas fica muito bonito, muito sonoro. Mas eu sou um pouco moro também, como todo mundo que veio da Península Ibérica, então pego minhas vovós tupis, meus vovôs moros e a gente vai juntando e faz uma festa. E quando eu falo meus vovós tupis e meus vovôs moros, eles existem, tá? Eles estão lá você é um homem presentes. Chique, eu não sou um homem chique, eu sou um vira-latas brasileiro. Quer coisa mais chique do que o ser humano ser um caramelo na vida? Bem, pois é. Mas o ponto aqui o que eles queriam fazer era você conseguir pegar informação sobre cidadãos brasileiros e dizer e estabelecer um nível de periculosidade para a causa bolsonarista de cada um. Hoje eles poderiam fazer isso. A questão é que os bancos de dados sempre existiram. Nunca deu para processar. O que você não tinha era ferramenta para juntar tudo isso. Mas isso desde sempre, eu me lembro que das primeiras vezes que se falava em inteligência artificial, isso há 30, 40 anos, nem sei, já havia essa ideia de que você tinha uma das coisas mais poderosas no mundo, que eram os bancos de dados, mas que só poderiam funcionar direito ou só se poderia extrair deles o potencial o dia que você pudesse cruzar todos os dados. E esse dia chegou. Está aqui. Quer dizer, agora, a coisa da ciência que desanda para o mal, isso aconteceu sempre. Porque e o desenvolvimento científico e a guerra andam sempre muito interligados. O Santos Dumont se suicidou por causa disso. Por causa do uso de avião em guerra. Exatamente, porque ele era um pacifista ferrenho, né? Inventou o avião para unir os povos e tal. E aí quando viu o uso na Primeira Guerra Mundial... E quando ele viu o uso na Primeira Guerra Mundial, ele ficou inteiramente desestruturado. Alfred Nobel. Alfred Nobel com a nitroglicerina. Exatamente, quando ele... Ou foi TNT? Foi TNT que ele descobriu. Eu acho que é a mesma coisa. Eu não sei. Eu também não tenho certeza. Os químicos nos corrigirão. Olha, o Alfred Nobel inventou um explosivo muito poderoso, químico do dinamite, será? Não sei. Eu acho que é tudo a mesma coisa, mas os químicos presentes saberão aquela coisa que explode, etc. E que a ideia dele era o quê? Facilitar... Mineração e engenharia. Mineração, abrir túneis, isso e aquilo. E, de repente, as pessoas começaram a se matar com aquilo. Ele ficou extremamente abalado quando... Acho que morreu o irmão dele e no obituário do irmão puseram que ele era irmão do mercador da morte, Alfred Nobel. O Nobel da Paz vem daí, né? E aí que ele pôs... Os prêmios vieram a partir daí, que ele decidiu que ele não queria deixar esse legado para o mundo, essa ideia de que ele era um mercador da morte, mas uma pessoa da paz e da ciência. E hoje, na verdade, a gente se lembra mais dele como a figura por trás dos prêmios, né? Agora, sortiu efeito. O Sam Altman tentou ser esperto com o sentido legal e popular da expressão mass surveillance,
E se deu muito mal, né? Porque duas coisas aconteceram ao longo do fim de semana. Teve um pico de gente cancelando a assinatura do ChatGPT e a OpenAI criando uma ferramenta dentro do Claude para importar a memória de todas as suas conversas do ChatGPT para dentro do Claude. Você quer migrar? Vem para cá. Então tem esse movimento, subiu para 300%, mais de 300% os cancelamentos de assinatura da OpenAI. Subiu muito. Muita gente cancelando o ChatGPT e indo para o Claude. Mas olha, eu acho... Porque virou uma coisa política, né? Você é o cara que topa fazer ferramenta para o governo Trump nos espionar e você é o cara que comprou a briga, né? Vou botar uma dúvida aí, sabe por quê? Pode ser isso também. Mas nas últimas semanas o ChatGPT caiu muito como desempenho. Você se lembra que a gente fez até um programa sobre isso, sobre trair o ChatGPT? E eu comecei a usar o Gemini, porque o ChatGPT estava muito lento, e eu percebi que o Gemini está melhor em muitas coisas. E agora eu estou pensando seriamente qual que eu vou usar e qual que eu vou cancelar, porque eu também não tenho como ficar mantendo não sei quantas assinaturas premium de não sei quantas inteligências artificiais. Então, eu certamente não fui a única pessoa a notar esse problema de desempenho. Tanto que vários espectadores nossos escreveram, olha, também estou achando o Gemini muito melhor, também, enfim. E aí isso é muito perigoso, né? Numa tecnologia... Eu gosto imensamente do Claude. Mas numa tecnologia dessas que está nascendo, se as pessoas de repente experimentam outra e ficam na outra, morte certa para o lado de cá também, né? Porque é caro, né? Você não pode ficar bancando tudo ao mesmo tempo, né? É claro. Então, acho que provavelmente juntou as coisas. Teve uma outra circunstância que acabou acontecendo nessa história, que é o seguinte. No Slack, né, que é o sistema de mensagem interna da OpenAI, da Anthropic, o Dario Amodei fez uma publicação quando o Sam Altman anunciou o contrato com o Pentágono. Ele estava danado da vida, para não usar outro termo, danado da vida com a história. Aí se virou o governo americano, porque o governo americano está vindo com umas penalidades horrorosas e potencialmente ilegais. Risco de... Dizendo que ele é um risco à segurança nacional e que empresas que têm contratos com o governo não podem mais fazer contrato com a Anthropic. O que mata a Anthropic. Aparentemente é ilegal, né? Você imagina, a Amazon, Google, ninguém poderia fazer mais. Não. Possivelmente essa ameaça é ilegal. Mas é o governo Trump querendo matar uma das 3 maiores empresas de inteligência artificial dos Estados Unidos, enquanto diz que quer concorrer com a China, né? Pois é. Mas aí, quando veio essa coisa e o Sam Altman assinou o contrato, ele falou, isso aí é porque a gente não fez, escreveu para os executivos da Anthropic, porque a gente não fez nenhuma doação de campanha para o Trump, eles lá na OpenAI fizeram, entendeu? Para esse aprendiz de ditador, chamando o Trump de aprendiz de ditador. E essa mensagem foi tornada pública. E aí, para a empresa que já está sob uma ameaça do governo americano, aquela coisa, aí o CEO, fundador, diz que o Trump é um aprendiz de ditador. Ele também está. Por um lado, está crescendo muito o número de clientes da Anthropic caindo da OpenAI, mas por outro virou uma segunda crise que aí o governo americano ainda está mais danado com os caras. Não, é uma maluquice toda isso. A gente está falando de espionagem nesse mundo de inteligência artificial, tem um furo da imprensa sueca que você me chamou a atenção, né? Olha aqui. É o seguinte, sabe aqueles óculosinhos maravilhosos da Meta? Os Ray-Bans da Meta. Que são o meu sonho. Tem Oakleys também, né? Tem Oakleys, tem agora umas marcas espertas. Então, o meu sonho dourado de botar aquilo, ele me dizer quem são as pessoas, porque eu tenho esse problema de não reconhecer as fisionomias. O problema é que o Llama, que é a IA que eles usam, Bom, mas escuta,
Tem um monte de gente usando. Em algum momento vai... Conta. Aí, uma coisa que isso me surpreendeu completamente, porque eu achava que o que acontece em Vegas permanece em Vegas, tá certo? As imagens que você capta naqueles negócios, aparentemente, passam por um desses pontos de checagem, de moderação, de moderação, sei lá, cuidados com pedofilia ou sei lá o quê, que fica na Nigéria. No Quênia. No Quênia ou Nigéria? Quênia. Enfim, em algum país africano. Porque essa parte é mais ou menos irrelevante. É Quênia, Quênia. Então, eles têm um centro de triagem, de checagem no Quênia, e as pessoas lá começaram a ver os outros indo ao banheiro, pelados, transando, gente que tira os óculos na hora de ir para a cama e bota na mesinha de cabeceira, oferece um bom espetáculo pornô, gente entrando a senha do cartão de crédito. Ou seja, a pessoa compra o óculos da Meta, que tem 2 câmeras, e acha que aquilo vai ser segredo, que ninguém vai saber. E tem um bando de gente no Quênia vendo aquelas imagens todas. Isso me chocou muito, não por vazar, porque tudo a gente sabe que vaza. Me chocou por existir, porque a sensação que eu tenho é que um acessório como os óculos não deveriam passar por nenhuma filtragem. O que deve passar é se você quiser publicar aquilo. Mas o fato de você ver uma coisa, de algo acontecer, ou até de você fazer acontecer, isso não deveria passar por ninguém. É claro, a moderação não tem que deve existir. acontecer naquilo que é tornado público. Entendeu? Se você publicou no seu Instagram, ali tem que haver moderação. Agora, você tem um óculos alcaguete? É isso, é uma maluquice completa. Quando o meu Apple Watch, por exemplo, quando você compra um Apple Watch e você está configurando, a primeira tela que aparece é uma tela vermelha com sinal de alerta, que é o seguinte: você permite que os dados coletados nesse Apple Watch sejam compartilhados com a Apple? Aí diz, vão ser usados na circunstância 1, 2, 3, 4, 5. E a gente está falando aqui de dado de sono, pressão, são as coisas que... As coisas das pulseirinhas, né? As coisas, exatamente. E aí você faz uma escolha, eu digo que sim, tá, Cora? Eu também. Eu digo que sim porque eu sei que melhora o algoritmo e eu sei que de forma anônima vai ser usada para pesquisa científica e eu acho que olha aqui, eu tenho, tá tudo certo. Eu tenho um problema de dormir medonho. Os melhores estudos sobre o sono estão aparecendo agora, que você já tem massa de dados para pesquisa, né? Mas o meu ponto é, eu digo que sim, porque eu sei que eu estou melhorando o algoritmo e simultaneamente eu sei que eu estou ajudando o avanço de pesquisa científica. E eu estou confortável com eles saberem quanto o meu coração acelera quando eu estou correndo. E está tudo certo. Eu escolho. A Apple me pergunta se eu permito o quê. E se eu disser que não, fica só no ambiente meu celular, meu computador. É isso que tem que ser. Essa escolha. A questão dos óculos eu acho até pior do que a da pulseirinha. Muito mais grave. Porque entra na intimidade da pessoa. Muito mais grave. Porque não é nem só a pessoa. Porque esses dados das pulseirinhas, eles vão como dados anônimos. Quer dizer, eles vão como dados anônimos e você está escolhendo compartilhar dados que são seus. E assim... Quando você está com seus óculos na cara, são, tipo... Eu estou na minha casa, são meus filhos e minha mulher, não sou eu. Exatamente, não. Além disso, você vai ao banheiro. Não pretendo divulgar essas fotos. Mas olha, você não está compartilhando, você não devia nem ser perguntado sobre se esses dados devem ser compartilhados, porque não são dados apenas seus, são as pessoas com quem você convive. E, supondo que eles capturem esses dados, como capturam, as pessoas que fornecem deviam ter sido avisadas. É claro.
Meta sendo meta, né, Cora Meta Ronay? sendo absolutamente meta. Mark Zuckerberg é a escória da escória da escória. É o pior do Vale do Silício. É o pior do Vale do Silício. Mas lá estão nossos valentes colegas suecos em Estocolmo e Gotemburgo. Um furo da imprensa sueca. Porque foram 2 jornais suecos, um de Estocolmo e o outro de Gotemburgo, que se juntaram nessa investigação. E está aí. E eu jamais compraria essa porcaria. Era uma tecnologia que eu achava maravilhosa, mas olha, eu só não tinha comprado até agora porque a IA é ruim. Mas eu quero comprar em algum momento um óculos inteligente, é que ninguém lançou um que eu possa simplesmente escolher com que IA que eu vou trabalhar. É verdade. Mas enquanto for da Meta, eu não compro. Não, estamos juntos. Cora Ronay, isso é um livro? Livro, exatamente, aquela coisa. O adversário. Emmanuel Carrère. Cora Ronay e seus Emmanuel Carrère. Eu amo esse homem, sabe? Eu fiquei até sem graça de trazer esse livro. Imagina. Porque esse livro acabou de ser lançado com bastante atraso, aliás, aqui no Brasil. O livro é O Adversário, de Emmanuel Carrère, está vendo aqui? Tradução de Mariana Delfini. Eu gosto tanto dele, todo livro que sai dele eu recomendo, e aí eu pensei, digo, gente, isso é chovendo molhado, né? Porque isso é aquele livro que eu acho que você entra na livraria, você vê que tem um Carrère novo, você, oba! Mas, olha aqui, gente, é um Emmanuel Carrère novo e, oba! É sensacional, sabe? Porque isso aqui é uma coisa, esse estilo do Carrère, que eu não... A gente não sabe muito bem definir se é reportagem, se é autoficção, se é ficção em cima dos fatos, se é não ficção. É sensacional. Isso foi um caso que aconteceu na França absolutamente medonho, de um sujeito muito pacato, vizinho tranquilo, casado, com 2 filhos, vida toda ok, que todo mundo acreditava que era funcionário da Organização Mundial da Saúde, e não era, porque ele tinha faltado a uma prova qualquer da Faculdade de Medicina. Então ele criou toda essa ficção de Organização Mundial da Saúde, ele saía de casa e ele ia, em tese, trabalhar ali é aquela coisa da Europa, que você tem uma cidadezinha do lado, só que não. E quando isso começou a ficar perto de ser descoberto, ele matou os pais, a mulher, os 2 filhos e o cachorro. E ele queria se matar a si próprio. Ele fez um incêndio para simular um incêndio, mas por acaso ele foi salvo do incêndio, porque ele não conseguia viver com essa ideia. E o Carrère fala sobre esse caso, sobre esse cara, ele chega a se comunicar com esse cara, ele assiste ao julgamento. Ao julgamento. E a história é assustadora, porque você vê o tanto de maluco que tem solto no mundo, né? Esse cara inventou uma ficção, ele sustentava essa ficção com empréstimos dos familiares, porque ele se passava por um grande investidor, então todos os parentes davam dinheiro para ele investir. E ele dizia que ele criou todo um esquema Banco Master com máfia, com milícia, sabe? Que a gente consegue dizer disso. E tinha, inclusive, uma amante que ele tentou matar também, em Paris. Loucura. E essa amante escapou por acaso, porque ele começou a tentar matar e ela abriu os olhos, encarou ele não teve coragem de ir em frente. E o Carrère conversa com os vizinhos e conversa com todo mundo. E as pessoas são unânimes em dizer, não, mas esse era um sujeito gentil. Ele era uma ótima pessoa. E ninguém tinha desconfiado dessa tramóia. Isso tem que se dizer a favor das pessoas que isso foi numa época anterior à internet.
Porque eu acho que eu duvido que hoje alguém conseguisse sustentar uma fraude dessas por tanto tempo. Mas é uma daquelas coisas da revelação dos cantos sombrios da alma humana, né? Um livro revelador sobre a fragilidade das relações humanas e sobre a esquisitice da alma desse bicho homem, né? Porque eu não vejo nenhum outro animal fazendo uma ficção dessas em torno da própria vida e, sobretudo, esse final terrível, porque, olha aqui... Que vida num pesadelo, né? É um pesadelo. E você imagina a angústia desse homem, sabendo... Isso o Carrère consegue fazer muito bem. Sabendo que está para cair por uma semana, na semana que vem, no dia tal. Você pensa... E eu me peguei e pensei, gente, mas uma pessoa normal não mataria todo mundo. Uma pessoa normal fugiria para o Caribe ou para as Ilhas Seychelles. Mas uma pessoa normal não faria tudo isso. Pois é. Isso é uma coisa que... não me entenda como hipócrita, porque não é hipocrisia, não. Eu super entendo a mentira eventual. Entendeu? Sim, mas é necessária para a sobrevivência humana. Claro. Eu super entendo essa coisa. Pessoas que têm amantes em segredo, sabe aquela coisa, tem duas vidas paralelas? Isso é um mistério profundo para mim. Isso é um mistério. Eu tive dois amigos que tinham amantes, entendeu? Ninguém sabe, literalmente, e vira uma vida em que você tem que tipo uma namorada, né? E você tem que ter encontros regulares, e você tem que ter uma vida toda, e ninguém da sua família sabe. Tem um ou outro amigo que sabe, e você tem que inventar histórias. Não, tem uma reunião, não tem... E aí vou fazer uma viagem de fim de semana com a amante. Entendeu? E você então tem que inventar uma viagem de trabalho. E aí tem que ter um amigo do trabalho que confirma. Essa coisa da mentira a longo prazo é muito difícil. De você esconder um pedaço paralelo da sua vida de pessoas com quem você convive diariamente. Eu acho... Quer dizer, é claro que é uma microversão disso, mas isso são coisas que existem, né? Pessoas vivem com vidas paralelas inteiras que escondem, que vivem de esconder. É muito estranho, né? Entendeu? Mas essa coisa terrível de você se ver obrigado a matar todo mundo em volta porque você não saberia viver com essa culpa. Isso é de um narcisismo, de um narcisismo, de um egoísmo que vai além de qualquer... Porque você não aguenta o dano à sua imagem que vai ser causado quando... Você não aguenta o olhar do outro. E o olhar do outro descobrindo que você não é o que você sempre disse ser, jamais tendo sido. Agora, aí tem as coisas mais esquisitas porque... Esse cara é condenado não à prisão perpétua, tem a impressão que isso na França não existe, mas ele é condenado a X anos, saiu da cadeia a uma certa altura. Mas na cadeia teve gente, mulheres que iam lá visitar e desenvolviam romance, que é uma coisa que a gente vê volta e meia, né? De homens condenados à morte e mulheres que se correspondem com eles, ou que têm casos de amor, acabam se casando. Eu acho que a pessoa, para fazer isso, tem que ter algum defeito muito complicado, porque está lá um sinal vermelho de todo tamanho. O cara está preso, hello, né? O outro modelo disso são aqueles caras que fingem ser outra coisa, né? Aqueles grandes 171 que fingem, não, eu sou um milionário, não sei das quantas, eu sou... E constroem uma vida falsa inteira e convencem mulheres e tal. É uma maneira... Eu não ia conseguir lidar com ter uma vida assim, sabe? Não, é uma coisa tão longe de qualquer normalidade que a gente fica fascinada com a história. É super fascinante. Porque
é uma coisa muito louca, porque se você inventasse isso aqui como ficção, isso seria, sei lá, um Stephen King, né? E você ia dizer, mas que exagero também, carregou a mão, né? Matar o cachorro, matar a família vai lá, mas matar o cachorro, ele mata todo mundo. Incrível. Ele mata todo mundo. E o Carrère faz isso muito bem. Porque você sabe qual é o desfecho. Esse caso... Esse cara é um psicopata? O cara é um psicopata, evidentemente. Não metaforicamente. Tipo, rola um diagnóstico? E não se fala nisso, porque tentam vender... O cara, inclusive, tem reações assim muito extremas, físicas, no julgamento, de cair no chão e se encolher e ficar gritando e manifestar seu profundo arrependimento, e depois se converte à religião e só fala em Deus. E aí tem umas figuras tenebrosas que acham linda essa conversão, acreditam nessa conversão, tem muita pinta de acreditam psicopata. que Deus trabalhou para converter esse cara. Então você precisa matar uma família, eu não entendo essa matemática, para que um cara se converta à religião e... Olha aqui, é uma quantidade de perversidades e de esquisitices e de patologias bizarra. E tudo escrito de uma forma fascinante, porque o Carrère, sabe o que é? Carrère sabe pegar pautas boas, né? Ele sabe pegar temas fascinantes. Ele tem essa curiosidade malsã pelo ser humano, a começar por ele mesmo. E ele escreve dessa forma absolutamente individual. Ele não está ausente do texto. Pelo contrário, ele está sempre presente no texto e ele está sempre questionando o que ele pensa e o que ele acha e o que ele fez. Então, é como se um amigo teu estivesse te contando essa história, e um amigo teu com uma cabeça maravilhosa, porque os raciocínios que ele desenvolve e a maneira como ele conta... Incrível. São excelentes. Está aqui o livro, super recomendo. E não é só um livro para quem gosta de histórias de terror e bizarrices, é uma história humana, acima de tudo. Sensacional, sabe? Gostei muito. Muito bom. Quer dizer, né, Emmanuel Carrère, como é que eu vou dizer que não gostei? Isso é ridículo, né? Daqui a pouco eu vou dizer que eu gostei muito daquele quadro do Leonardo da Vinci, ou whatever. Nos vemos na quinta? Nos vemos na quinta. Até quinta-feira. Por que o conflito entre Israel e Palestina nunca termina? Passei alguns dias em Israel ouvindo políticos, ativistas e pessoas comuns, tanto árabes quanto judeus. Olha, eu reuni histórias e visões que não aparecem nas discussões inflamadas das redes sociais. O resultado está nos 3 novos episódios do Ponto de Partida série, uma investigação profunda que revela as raízes históricas, memórias marcantes e camadas sociais que você raramente vê com clareza. Não é sobre escolher lados, tá? Mas sobre finalmente entender como chegamos até aqui. Os episódios já estão disponíveis no streaming do Meio, para você enxergar esse conflito com novos olhos.